Olá, seja bem-vindo a mais um programa Educação em Pauta. E no programa de hoje eu entrevisto a professora doutora Madalena Oliveira. Ela é professora do curso de Ciências da Comunicação da Universidade do Minho, Portugal. Seja bem-vinda, professora, ao programa Educação em Pauta. É um prazer tê-la aqui no IFRN e em Natal. O prazer é todo meu pela oportunidade de visitar o Brasil de novo e pela oportunidade de conhecer o IFRN e de estar com investigadores brasileiros no âmbito de um protocolo que une este instituto à Universidade do Minho e ao Instituto de Ciências Sociais em particular, para o qual trabalho. Professora, conversamos um pouco agora sobre o seu perfil de investigação, vamos falar sobre o rádio, sobre a comunicação, mas como foi essa trajetória? Bom, eu sempre tive um fascínio muito grande por rádio, penso que foi mesmo isso que me levou a fazer um curso de graduação em comunicação social, na altura. Na sequência desse curso trabalhei como jornalista, embora durante um período muito breve, porque fui seduzida por um convite para ser assessora de imprensa no governo português em 2001. Tive uma experiência de assessoria de imprensa que em Portugal é incompatível com o exercício da profissão de jornalismo, portanto abandonei o jornalismo que fazia na rádio informativa TSF em Lisboa e durante 7 ou 8 meses fui assessora de imprensa do governo português. Depois dessa experiência de assessoria, que terminou com o fim do governo do engenheiro António Guterres, voltei à Universidade do Minho para fazer o meu doutoramento, ou doutorado, como quiser chamar-lhe, em Ciências da Comunicação, fazendo uma tese especificamente sobre metajornalismo, ou seja, quando o jornalismo é objeto do sujeito, é objeto e sujeito do próprio discurso jornalístico, ou seja, quando os jornalistas falam do próprio jornalismo e da atividade jornalística, quando os jornalistas são notícia. Esse foi o tema da minha tese de doutorado, foi um assunto que me ocupou durante 3 ou 4 anos. Depois fiquei a trabalhar na Universidade do Minho como docente de jornalismo e de semiótica e fui fazendo um percurso, enfim, ligado mais às questões da comunicação radiofónica, que é uma das áreas que mais me interessa, não só pelo apego e pelo afeto que tenho por este meio, mas também porque é um meio muito pouco estudado. Nós dizemos que inclusive é um meio negligenciado nos estudos de comunicação e desde cedo tive essa preocupação de procurar fazer um contributo real para o avanço das ciências da comunicação por uma área que não estivesse saturada, nem estivesse excessivamente estudada e abordada pelos investigadores portugueses. E a rádio, portanto, foi o meu cantinho de refúgio numa área que eu julgo que é essencial também para a compreensão dos fenómenos de comunicação e, inclusive, para a compreensão de um domínio que me interessa particularmente e que está muito ligado às preocupações de investigação do Centro de Estudos de Comunicação e Sociedade da Universidade do Minho, a que pertenço, que é o conceito de comunidade e de como a rádio pode ser um instrumento de valorização da comunidade. Portanto, se quiser, a minha trajetória tem sido um pouco por aqui, embora ultimamente com um enfoque particular também na transição, na migração, na reacomodação da rádio para o ambiente web, portanto, para a sua reinstalação na internet, um meio, uma plataforma alheia da qual ela não pode estar. Professora, você citou uma coisa muito interessante. No Brasil nós temos os jornalistas, né, com registro profissional, que por hora, em uma manhã, está em uma redação de um jornal, de uma TV, ou até mesmo desempenhando outras atividades de produção web jornalismo. Em outro horário, assessor de imprensa, né, muitas vezes para um candidato, para um político, ou até assessor de imprensa para empresas comerciais. E em Portugal não é bem assim, ou você faz uma atividade, como é que funciona esse sistema? É verdade, são atividades distintas, encaradas como estando a jogar em campos opostos, se quiser aqui um pouco a linguagem futebolística, porque os jornalistas servem o público, o assessor de imprensa serve um político ou uma empresa. E, portanto, o serviço, aquele que está a ser servido pelo profissional, está com interesses distintos. E, portanto, enquanto se é jornalista titular de uma carteira profissional, não se pode ter atividade na área da assessoria de imprensa, na área da publicidade, na área das relações públicas. São tudo atividades consideradas incompatíveis com o exercício do jornalismo. Quando alguém é abordado no sentido de trabalhar
em assessoria de imprensa deve suspender este título e penso que isto tem muito que ver com uma imagem que os jornalistas têm desde o final do século XIX. Um investigador austríaco, que era ele próprio jornalista, Karl Kraus, dizia que os jornalistas, criticava muito o jornalismo por servir os interesses políticos e, portanto, defendia muito que o jornalismo deveria ser uma atividade imune a estas atividades mais conotadas ou interesseiras relativamente ao poder político ou ao poder económico. Ele dizia, por exemplo, que precisamente por causa destas contaminações de interesses, a imprensa de Viena era para ele a maior prostituta de Viena. Uma expressão muito forte, mas para dizer de facto que haveria interesses contaminados quando estas duas atividades profissionais se aproximavam. Também dois dramaturgos alemães, por exemplo, Gustav Freytag, que escreveu uma peça que se chama Os Jornalistas e que infelizmente, pelo menos em Portugal, não conhecemos como traduzida para português, falava ou tinha como protagonista desta peça um jornalista que se chamava Schmock. E o Schmock era alguém que se definia como sendo um super jornalista que escrevia ora à esquerda, ora à direita, conforme os interesses e as conveniências. Portanto, eu penso que esta nossa separação de atividades vem muito desta imagem e dos perigos que esta cumplicidade de atividades pode produzir. Sem dúvida, né? No nosso caso do Brasil, por exemplo, a regulamentação do curso de jornalismo se deu em plena ditadura militar, né? Getúlio Vargas oficializou 5 horas para que os jornalistas pudessem trabalhar, né? E aí acabava 5 horas para o governo, 5 horas para a mídia. Além da censura, né, dos vetos, do cerceamento de comunicados nos meios de comunicação de massa no Brasil, os jornalistas eles foram regulamentados dentro de um processo. Talvez aí a gente faça uma crítica nesse sentido à nossa própria função. Né? Sim, no nosso caso. Entende-se que quem exerce a atividade de assessor de imprensa tenha uma formação jornalística. É, aliás, muito conveniente que o bom assessor seja aquele que conhece bem as rotinas jornalísticas, que conhece inclusive as redações, o meio, a produção jornalística para se ajustar precisamente ao discurso dos meios de comunicação social, mas de facto é a questão dos interesses que aqui é alarmante para a Comissão da Carteira Profissional Portuguesa e um pouco por toda a Europa, porque esta é uma tendência que se repete noutros países que regulamentam também a atividade jornalística deste modo. Mas nada impede que depois ele possa voltar a exercer. Claro, nada impede que volte, embora seja desejável aquilo que nós chamamos um período de nojo, ou seja, um período de distanciamento e de limpeza da imagem pública, de esquecimento público da sua atividade enquanto assessor, para poder voltar ao meio jornalístico. A gente está falando de assessoria desde do Ivy Lee, né, o jornalista americano, de surgimento das relações públicas. Em Portugal existe curso de comunicação também voltado para essa relação, relações públicas, sim, jornalismo? Sim, precisamente na Universidade do Minho a nossa formação é genericamente em Ciências da Comunicação, embora depois especializada em 3 áreas de trabalho específicas, 3 áreas profissionais específicas, em Informação e Jornalismo, Publicidade e Relações Públicas, onde se inscreve a assessoria de imprensa e a produção audiovisual e multimédia. Portanto, embora a nomenclatura dos cursos não seja igual em todo o país, há de facto cursos mais especializados ou mais vocacionados para este domínio das relações públicas e da assessoria de imprensa, outros, enfim, que têm uma formação que nós chamamos de banda larga, embora com atenções particulares a diferentes áreas, e o nosso na Universidade do Minho é precisamente um curso que pretende ser um curso de banda larga, quer na graduação, quer depois ao nível do mestrado, onde está a vocação efetivamente profissionalizante da nossa formação, e há esta separação efetiva. Portanto, um aluno que faz Informação e Jornalismo não faz Relações Públicas e Publicidade. Toca nas 2 áreas no início da formação, mas depois tem que fazer uma opção e especializar-se apenas numa delas. Isso no final do curso? Sim, no final portanto, faz um caminho de contacto com as 3 áreas que se vai estreitando até terminar numa especialização específica numa das áreas apenas. E esse curso ele tem um tempo de mais ou menos quantos anos? A graduação de 3 anos, o mestrado são mais 2 anos. Nós já funcionamos há alguns anos no modelo de Bolonha, que formatou precisamente a formação superior em cursos de graduação de 3 anos mais 2 para o mestrado. Como se fosse um sistema integrado, né?
Sim, não é um sistema integrado no pleno sentido do termo, no nosso caso, embora outros cursos tenham, por exemplo, a arquitetura, a psicologia, funcionam como modelos integrados. Nós não funcionamos propriamente como um modelo integrado, mas a lógica é precisamente esta expectativa de que quem faz um curso de graduação de Ciências da Comunicação, um primeiro ciclo de Ciências da Comunicação, avance, progrida depois para um segundo ciclo na mesma área ou numa área relativamente próxima, como uma forma de procurar a sua especialização efetiva. A especialização com que concluiu o curso pode ser continuada depois ao nível do mestrado. Professora, falando um pouquinho sobre o rádio, né? Alguns cientistas brasileiros até chamam, ou profissionais da área mesmo operacional, chamam de o primo pobre da comunicação. Sim, né? efetivamente. Talvez pelo lado comercial, pela questão da própria audiência, mas como começou essa sua investigação e como foi realizada essa pesquisa? Bom, eu quando iniciei o meu doutorado, eu queria, na verdade, tê-lo feito na área da rádio, mas senti muitas dificuldades porque era, de facto, um meio quase inexistente no contexto da investigação, no contexto científico e, portanto, tomei outra via e quando me senti, de facto, mais segura para explorar este caminho, voltei à rádio, muito pela percepção de que este tem sido um meio negligenciado pelos estudos de comunicação, tem sido objeto de muito pouca atenção, é conhecido como aquilo que os ingleses chamam um blind medium, um meio invisual, mas que é ele próprio também um pouco invisível, quer na investigação, quer quando é notícia, quando há que ser notícia nos outros órgãos. E isto, cruzando um pouco com aquilo que foi a minha investigação de doutorado, olhando para os momentos em que a rádio é notícia, por exemplo, na imprensa, nós vemos que ela é muito menos visível do que a televisão ou do que a própria imprensa na imprensa, o que é curioso. Nós temos tido, nos últimos anos, um debate muito intenso em torno da questão do serviço público dos órgãos de rádio e de televisão em Portugal e num estudo muito recente que fiz sobre a cobertura jornalística deste debate, foi curioso notar que 9 em cada 10 notícias ou artigos de opinião são sobre o meio televisivo, ignorando que o serviço público também é uma questão de rádio. Para além disso, as unidades curriculares, as disciplinas, as matérias dos cursos só muito marginalmente, normalmente, tocam a rádio. Quando falamos de história da mídia em Portugal, falamos basicamente da história da imprensa e saltamos muito rápido para a história da televisão, ignorando que pelo caminho ficou um meio extraordinariamente importante. Também do ponto de vista da investigação pós-graduada, nós temos apenas um conjunto de 8 ou 9 teses de doutorado defendidas em Portugal, em universidades portuguesas, tendo como objeto principal de investigação a rádio. A primeira delas foi do professor Eduardo Medites, um brasileiro da Universidade de Florianópolis, que esteve em Lisboa e foi quem, de facto, se calhar deu o pontapé de saída para esta área. Por outro lado, e isto é um lamento pessoal que eu própria faço, temos muitas dificuldades de conseguir financiamento para estudar devidamente este meio. Quando nos apresentamos a uma candidatura a financiamento, a rádio é olhada, encarada como um meio nostálgico, um meio démodé, que já não interessa muito estudar. Entretenimento por entretenimento, lazer por lazer. E um meio que está ultrapassado. Nesse estudo que fiz sobre a cobertura mediática da rádio, olhei também para aquilo que são as fotografias usadas pela imprensa para ilustrar as notícias de rádio e é curioso que aparecem sempre aparelhos muito velhos, receptores muito velhos de rádio. Portanto, a imagem que se construiu em torno deste meio é de um meio, enfim, ultrapassado, que já não interessa, que é um objeto de paixão para aqueles que passaram por este meio profissional, porque os profissionais de rádio são, sem dúvida, aqueles que mais paixão depositam quando falam da sua atividade, comparativamente com os jornalistas da imprensa ou os jornalistas da televisão. Portanto, embora ela tenha tido, do ponto de vista histórico, uma importância extraordinária, a rádio não teve a mesma atenção dos investigadores, não tem tido essa mesma atenção do ponto de vista dos investigadores e, portanto, é um campo riquíssimo que merece ser estudado e considerado, até porque ainda há muito valor na rádio
pelo contrário, ela já é um engano considerá-la um meio morto, um meio ultrapassado. É verdade. No nosso país também, no Brasil, a gente, professor de comunicação, a gente também tem essa certa, identifica esse certo aquém, né? Ou seja, nós temos o Intercom, que é o congresso que acontece nas regiões e nacionais, e a gente vem notando a pouca existência de pesquisas voltadas para o próprio rádio. Sim, né? Embora a Intercom tenha um grupo de rádio e mídia sonora, Sim. que já tem 20 anos, e que é muito ativo, reúne cerca de 100 investigadores, sim. pelo menos 100 investigadores, e é de facto muito ativo, embora provavelmente com uma expressão muito menor quando comparado com, se calhar... Rádio, com TV, cinema, fotografia, que existem diversos outros grupos. Nós em Portugal estamos a começar agora um movimento que o Brasil começou há 20 anos, porque fundámos este ano mesmo o grupo de rádio e meios sonoros, no contexto da SOPCOM, a Associação Portuguesa de Ciências da Comunicação, e temos estreitado as nossas relações com grupos europeus como a Radio Studies Network de Inglaterra, com um grupo francês também de rádio, e com a ECREI, a Associação Europeia de Estudos de Comunicação, que tem uma secção, um grupo específico ligado aos estudos de rádio, e portanto temos abraçado este meio com carinho e procurado fazer algum caminho para valorizar a rádio também do ponto de vista da investigação. Porque ela, do ponto de vista do consumo mediático, é um meio que não perdeu audiências. Ao contrário do que se procura afirmar, ela não tem perdido audiências muito significativas em Portugal. Ela continua a ser uma presença assídua na vida das pessoas, embora uma presença muito discreta, porque as pessoas não se sentam a ouvir rádio, fazem muitas outras coisas enquanto ouvem rádio. E, portanto, ela é um meio que está lá sempre, como uma espécie de banda sonora das nossas vidas, embora a gente quase não dê por ela. Um pano de fundo, né? Exatamente. Aquela função do rádio. O rádio está fazendo diversas atividades e está o rádio tocando. E se pensarmos bem, se calhar são exatamente as coisas menos visíveis, aquelas que são as mais importantes nas nossas vidas. Que mexem mais com o sentimento, né? E conversando um pouquinho, a nossa rádio no Brasil começou lá na década de 20, 30, né, com as radionovelas. Hoje dificilmente você vai encontrar na nossa rádio brasileira, com algumas exceções, em algumas regiões do país, a radionovela. Mas eu imagino como é ouvir aquela rádio, ouvir um narrador, um personagem, e é um pouco disso que esse é o seu fascínio pela rádio, né? Imagina você estar ouvindo uma diversidade de personagens, narradores, trilha sonora, o próprio silêncio como componente da linguagem radiofônica, e como isso... Sim, e o mistério que se cria, ou que se criava antes da internet, em torno da imaginação do rosto do locutor. A quem é que corresponde aquela voz? E este mistério era algo que alimentava muito a relação das pessoas com o meio. Infelizmente, para retomar o seu ponto sobre o entretenimento e sobre as produções de ficção, infelizmente as rádios, provavelmente não só no Brasil, mas um pouco por todo o mundo, abandonaram a produção ficcional e dramática, exatamente. Há muito poucos exemplos de drama continuado nas rádios. Talvez isso esteja a perder-se em favor de uma aposta no humor, que é uma questão também muito importante, uma narrativa muito importante, quer do ponto de vista comunicacional, quer do ponto de vista sociológico, porque o humor é aquilo que nos permite, ou que nos faz ver o avesso da vida, não é? E rir, e estimula em nós a capacidade de nos rirmos de nós próprios. E, portanto, se as rádios perderem em produção ficcional para aumentarem em produção humorística, menos mal. Mas tem havido um grande desinvestimento nestas áreas, porque são áreas que custam dinheiro, e a rádio vive hoje em todos os países, diria eu, estrangulada do ponto de vista financeiro, porque o investimento publicitário está muito mais voltado para a televisão e, portanto, há uma desvalorização deste meio e quando não há dinheiro não é possível fazer milagres. Embora a rádio seja uma tecnologia extremamente simples, seja feita de uma tecnologia extremamente simples e extremamente acessível, extremamente descomplicada, é preciso algum dinheiro para investir nesta produção, porque não se faz rádio, apesar da tecnologia ser simples,
Não se faz rádio sem pessoas e as pessoas, de facto, custam algum dinheiro. Mas é uma pena que se tenha desinvestido muito nestas áreas, que seriam também áreas de estímulo à criatividade, uma dimensão extraordinariamente importante das sociedades contemporâneas, precisamente porque deixamos de falar ou queremos deixar de falar de audiências passivas para falarmos de audiências também mais ativas e comprometidas com as produções mediáticas. A participação do ouvinte, a enquete. Sim, a rádio nisso foi exemplar, não é? A rádio foi o primeiro, não sei se pode dizer o primeiro, porque os jornais recebiam cartas dos leitores, mas foi o primeiro meio, atrever-me a dizer assim, a trazer para a ribalta a participação do ouvinte, assim que isso foi possível com o telefone, e fez um uso extraordinário disso, copiado altamente pela televisão e hoje até de uma forma mais modernizada pelos próprios meios na internet, que multiplicaram e viram na internet inúmeras soluções para abrir canais de participação das audiências. Mas esse é um tópico em que a rádio é altamente original comparativamente com outros meios. Professora, no nosso caso brasileiro, eu gostaria de fazer essa pergunta para a realidade portuguesa, nós temos a outorga, a concessão para os proprietários de rádios em basicamente três vertentes. As rádios comunitárias, né, são concessões dadas a uma determinada representação social de uma comunidade, bairro ou região. As rádios comerciais e as rádios educativas, né, cada uma com a sua legislação para o seu dono, o sistema de funcionamento. Mas como é que funciona isso em Portugal? Comparativamente com o Brasil, muito mal, porque a nossa legislação não prevê essa divisão em rádio comunitária, educativa e comercial. As rádios são praticamente todas comerciais, à exceção da de serviço público que assinam um contrato de concessão de serviço público com o Estado, mas a atribuição que se faz é quase por âmbito exclusivamente geográfico. Nós temos rádios locais, temos rádios regionais e rádios nacionais. E estamos este viés legal, ou seja, esta lacuna legal de classificação das rádios para outros meios está a permitir algumas perversidades, porque cadeias que têm pretensão de ser nacional, mas que não conseguem adquirir o título de frequências nacionais, vão comprando cadeias locais para retransmitir em cadeia e apagam completamente a visibilidade das localidades que as rádios locais conseguiam. Se bem que, e isso é uma preocupação para mim também, comunidade e localidade não são a mesma coisa. A comunidade pode ser transversal às localidades. Nós fomos encerrando esta ideia de comunidade na rádio local, portanto, fazendo de conta que a rádio local cumpria o serviço de rádio comunitária, mas o conceito de rádio comunitária deve ser muito mais abrangente e deve ser abrangente ao ponto de se referir a grupos minoritários, a grupos de interesses, a grupos religiosos, enfim, a comunidades diversas que não têm que estar afetas a um âmbito geográfico específico. Talvez isto mude um pouco agora que falamos da migração da rádio para a internet. Nós ainda não temos o panorama radiofónico na internet regulado, portanto ainda não há legislação específica para isso, e estamos a ver aparecer alguns fenómenos novos, como por exemplo, uma rádio lusófona, com a pretensão de servir uma comunidade lusófona, unindo um município de Cabo Verde, um município brasileiro e um município português. Embora só funcione online e com muitas limitações, é um sintoma de que nós precisamos destas rádios, destes modelos de comunicação radiofónica. E precisamos tanto que acreditamos que estes modelos, estas plataformas radiofónicas para serviço da comunidade podem constituir uma chave muito importante para aquilo que chamamos o empowerment das comunidades, para o comprometimento das comunidades, para a capacitação das comunidades, para, se quiser, um estímulo ele próprio para um melhor exercício da cidadania. E a rádio
podemos falar disto também ao nível da imprensa, como é óbvio, e também ao nível das TVs comunitárias, mas a rádio é uma tecnologia de tal forma simples que é um pequeno estojo, uma pequena mala com um microfone, um computador, e estamos a emitir, não precisamos de muito mais, não é? Portanto, a produção radiofónica é ajustável a este imperativo de dar às comunidades a hipótese de terem elas próprias uma capacidade produtiva, e nós precisamos muito de estimular isto, apesar de a legislação portuguesa não prever, porque os exemplos que nos vêm de fora são extraordinariamente relevantes, nomeadamente aqui do Brasil, com as rádios que existem, por exemplo, ao nível das favelas, de grupos desfavorecidos, etc. Há uma função muito importante das rádios comunitárias que precisa de ser explorada e estimulada, precisamente porque elas são o mecanismo, a engrenagem para fazer comunidade, e provavelmente é na comunidade que está a solução para a crise contemporânea, portanto... Essa comunicação alternativa, né, não deixa de ser pelas comunidades, termina trabalhando com essa integração. O nosso sistema de rádio comunitária, ele viabiliza, por exemplo, o acesso às comunidades, às regiões, aos bairros, tocarem músicas do próprio país, né? Músicas brasileiras, como a gente chama no nosso MPB, música popular brasileira, músicas da nossa própria região, aqui em Natal, no Rio Grande do Norte, tendo em vista que, fazendo essa comparação, essa dualidade entre rádio comunitária e as rádios comerciais, nas rádios comerciais a gente termina tendo que ligar, me colocando no lugar de ouvinte, para selecionar uma das músicas que é oferecida. Não é? Eles colocam aqui no Brasil uma série de top 10, top 20, são as músicas que na realidade... dentro dessa indústria fonográfica, é o que está se investindo, está vendendo no momento. Então, nesse sentido, as rádios comunitárias, elas terminam ajudando para essa integração. Sim, mas se me permite introduzir um outro tópico, para que pudéssemos trabalhar ao nível de um conceito de rádio comunitária, também precisávamos fazer uma coisa, não apenas em Portugal, mas aí se calhar também no Brasil, que é investir nos estudos de rádio, também ao nível da educação para os média, da literacia mediática, porque esta corrente de estudos da literacia mediática tem prestado uma atenção muito particular à relação da televisão com as crianças, por exemplo, à utilização dos jornais no meio escolar, mas dificilmente falamos da rádio como um recurso didático. E isto tem consequências graves para o futuro, para as gerações futuras, que não estão a ser treinadas para ouvir. Não apenas para ouvir rádio, mas não estão a ser treinadas para ouvir. Estão absolutamente estimuladas para ver, para interagir com ecrãs, mas não para simplesmente ouvir e ouvir descomprometidamente. Fazer uma experiência estética do ouvir, que é também uma dimensão importante do que somos, não é? Nós não somos apenas aquilo que vemos, somos também aquilo que ouvimos e os sons que produzimos. E, portanto, para fazer este trabalho ao nível das rádios comunitárias, não seria pior se começássemos por educar para a rádio. Mas você acha que, por exemplo, disciplinas que poderiam ser integradas antes mesmo dos alunos entrarem em uma graduação, por exemplo, colocar no ensino médio uma disciplina como mediatização, uma educação crítica para o sistema midiático, seria importante para a gente, inclusive, entender o papel desses meios de comunicação de massa ou do próprio rádio? Sim, nós temos tido movimentos em Portugal de interação com as escolas que procuram levar a educação para a mídia, a literacia mediática, como uma matéria fundamental do ensino médio, que nós chamamos o ensino básico e secundário. E os próprios programas das matérias do ensino médio, do ensino primário, perdão, do ensino básico e do ensino secundário, estão a ser acompanhados e discutidos por professores que estão ligados à educação para os média, à literacia mediática. O Ministério da Educação faz parte de um círculo informal de discussão da educação para os média, e obviamente que nós entendemos que esta é uma questão essencial, que deve ser uma aposta transversal a todas as áreas de formação, mesmo no ensino secundário, e não apenas para aqueles que são das humanidades ou das ciências sociais, porque no fundo a comunicação não é um exclusivo de nenhum grupo social, todos interagimos direto ou indiretamente com os média, e portanto um investimento maior na educação para os
os meios, e para meios que têm sido tradicionalmente esquecidos ou negligenciados ou, enfim, menos apoiados até do ponto de vista da investigação, deve ser uma prioridade, efetivamente. Ok, professora, eu gostaria de agradecer a sua participação muito obrigada, no programa muito obrigada, Educação foi um em Pauta. prazer. Foi um debate super interessante e já convido para que você possa voltar outras vezes também. Com certeza, espero que sim. Muito obrigada. Certo. E você de casa, lembrando que o programa Educação em Pauta, ele acontece todos os sábados às 10 horas da manhã. Não perca. Até logo.